Graça e paz, irmãos, boa noite. Com a graça do Senhor, nós iniciamos mais uma reunião de oração, para que o Senhor nos conduza nesse culto de adoração a Ele, por meio das nossas orações, súplicas, ações de graças, a glorificarmos o nome dEle. Vamos iniciar com uma oração? Vamos curvar nossas cabeças? Pai eterno, quão maravilhoso Tu és, ó Deus, por nos concederes em Cristo Jesus tão grande salvação, ó Pai. É por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que nós nos encontramos aqui nesta noite, ó Deus. Ó Senhor, movidos, ó Pai, constrangidos por esse amor tão magnífico, ó Pai, de nosso Senhor para conosco, ao ponto de dar a sua vida por nós, miseráveis pecadores, é que nós nos encontramos essa noite, ó Pai, para adorar o Teu santo nome por meio das nossas orações, para glorificar a Ti, ó Pai, por meio das nossas petições, ó Deus, das nossas ações de graças. Nós louvamos a Ti, ó Pai, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, e nos dás mais essa oportunidade, ó Pai, de no meio da semana podermos nos reunir para a glória do Teu santo nome. Guia-nos, ó Deus, segundo a Sua vontade. Ensina-nos, ó Pai, não somente a orar, mas usarmos dos meios que Tu nos concedeste, ó Pai, por meio da oração, para nos aproximarmos de Ti, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, e pedimos, estejas conosco nessa noite, guiando-nos, ó Pai. Aqueles irmãos que ainda não conseguiram chegar, abençoa-os, ó Pai, guia-os e guarda-os até aqui. Ó Senhor, agradecemos por todos os irmãos aqui presentes e pedimos também, ó Deus, por aqueles que não puderem vir, que Tua graça os acompanhe e os sustente, ó meu Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a glória do Teu santo nome nós pedimos, Pai. Amém, Senhor. Vamos lá, amados. Eu queria ler com vocês a oração do Pai Nosso. Vamos abrir Mateus capítulo 6. Vamos abrir Mateus capítulo 6, versículos 9. Do 9 em diante. Nós vamos dar uma atenção maior aos versículos 12 e 13. Consequentemente, o 14 e o 15 também. Mas vamos pegar o Pai Nosso inteiro. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, essa oração, irmãos, é muito conhecida de todos, é muitíssimo conhecida de todos nós, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, Ele a faz de um modo didático, ensinando, Ele procura ensinar os seus discípulos como orar. Então Ele vai e começa: portanto, vós orareis assim. E muitos tratam a oração do Pai Nosso como se fosse uma reza, para nós repetirmos. Não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está falando assim, ó, esse é o modelo. Estudem, analisem o modelo e aí vocês apliquem esse modelo nas orações de vocês. Como não é o propósito nosso agora fazer isso com toda a oração, a oração do Pai Nosso, eu queria focar mais o versículo 12 e 13. Que ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então aqui na minha versão, perdoa as nossas dívidas. Dívidas diz respeito a não dívidas materiais, financeiras, mas dívidas espirituais. Em Lucas, um pouquinho mais à frente no trecho paralelo, vai mostrar: perdoa os nossos pecados ou as nossas ofensas. Então, ele está falando do que aqui? De pecados. Jesus está ensinando-nos
então como orar, e na oração ensinando-nos a pedir perdão pelos nossos pecados. E o versículo 12, irmãos, é o versículo principal da oração de Jesus, dessa oração do Pai Nosso. Por que eu digo que ele é o principal? Porque quando ele encerra a oração, que ele diz amém, no versículo 13, ele vai pegar o versículo 14 e vai explicar. Olha só, Jesus está falando, nós oramos dessa maneira, correto? Agora presta atenção. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E qual é o versículo que está falando sobre perdão? Versículo 12. Ele continua: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está se referindo então a quê? Ao versículo 12. Então o versículo 12 é o principal versículo para nós aqui de Mateus, da oração do Pai Nosso. É o versículo 12, ele dá um enfoque maior aqui no versículo 12. E consequentemente, nos versículos 14 e 15, que são a explicação do versículo 12. Mas eu venho com uma pergunta para vocês. Eu já participei já de várias igrejas, de algumas seitas inclusive, e a gente já viu de tudo. E eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: você creu no Senhor Jesus Cristo? Você foi justificado por Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro? Sim. Ele perdoou os seus pecados, não foi isso que ele fez? Ele morreu na cruz para quê? Para perdoar os seus pecados. Agora, se você creu nele, ele perdoou os seus pecados, passados, presentes e futuros, os pecados que ainda você há de cometer. Por que eu devo pedir perdão dos meus pecados? É uma boa pergunta. Jesus morreu pelos nossos pecados? Sim, morreu. Vamos abrir em Colossenses capítulo 2, fora outros muitos textos bíblicos. Em Colossenses vai ficar bastante claro para nós o que ele fez, o que Cristo Jesus fez na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: Colossenses 2:13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, foi nos dado o quê? Vida juntamente com Cristo Jesus. E foi nos feito o quê? Perdoados os nossos delitos. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Ou seja, ele pegou aquele escrito de dívida, ou seja, o nosso currículo pecaminoso, e o que ele fez? Rasgou, cancelou, jogou fora. Então olha só, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principais e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então o que aconteceu conosco? Nós fomos perdoados, nossos delitos foram perdoados em Cristo Jesus. Por meio do Senhor Jesus Cristo, nós somos perdoados, todos os nossos pecados foram perdoados. Agora me respondam, por que Jesus nos ensina a pedir perdão dos nossos pecados? Se os nossos pecados já foram perdoados, se o nosso escrito de dívida já foi cancelado, já foi encravado na cruz do Calvário, por que eu tenho que pedir perdão? Por que o crente tem que se arrepender continuamente, se os seus pecados foram perdoados? Por quê? Se pela fé nós fomos justificados, é o que diz Romanos 5, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Se nós temos paz com Deus, por que eu tenho que pedir perdão dos meus pecados? A paz, só posso ter paz com Deus se Ele olhar para mim e me ver como alguém justo perante Ele, alguém completamente limpo de pecado diante dEle. E é assim que Ele olha para mim e me vê, não por meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Não porque eu tenha feito alguma coisa boa, onde Ele olha para mim e fala assim: nossa,
Agora sim, o Josué está justo porque ele realizou um feito agora que eu não esperava. Não existe isso. A nossa justiça está fundamentada em quem? Em Cristo Jesus. Por meio do seu sangue, Ele nos lavou e nos purificou todo pecado. Nós agora recebemos uma veste de justiça, na qual Deus olha para nós e fala: este é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele olha para nós e vê quem em nós? Cristo Jesus. Vê o sangue de Cristo, como aconteceu lá no Egito, onde o anjo destruidor passava pelas casas e viu o quê? O sangue na verga das portas. O que ele fazia? Ele não entrava, ele se desviava daquela casa. A ira de Deus faz a mesma coisa conosco agora. Deus olha para nós e fala assim: não vou despejar a minha ira sobre a Thelma, porque o sangue de Cristo a lavou, e ela está agora pura, justificada. Não é isso que nós cremos? Sim. Por que pedir perdão então dos nossos pecados? Por que eu devo pedir perdão se eu já estou perdoado? Por que eu devo pedir perdão se eu já estou limpo? Por que eu devo pedir perdão se eu já estou purificado? Por quê? E agora? Eis a questão. Nós já passamos da morte para a vida. Por que eu vou pedir perdão pelos pecados? Nós já recebemos a justificação. Por que eu devo pedir perdão dos meus pecados? Entendamos o seguinte, irmãos. A salvação, ela tem 3 momentos. Tem 3 momentos. O primeiro chama-se justificação, o segundo santificação e o terceiro glorificação. Amém? Quem crê no Senhor Jesus Cristo está salvo. Alguém tem dúvida disso? Não. A salvação é por meio da fé. Creu no Senhor Jesus Cristo, você está salvo. Ah, mas e as obras? As obras são consequência da salvação. Não são pré-requisitos para você ser salvo. Se você começar a usar as obras como requisito para a salvação, você está invertendo as bolas, você está se tornando um herege. Você está fazendo as coisas erradas. As boas obras, elas são consequências de alguém que está salvo. Certo? Lembram-se da árvore? A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Nós éramos árvore má, dávamos maus frutos. A árvore má pode começar a dar frutos bons? Não dá. Ela tem que morrer. Certo? Ela tem que morrer. E aí o Senhor Jesus Cristo vem o quê? Nos gera novamente, mas em novidade de vida. Agora, você tornada uma árvore boa, agora você pode dar frutos bons. Por quê? Porque Cristo habita em você, o Espírito Santo habita em você. Você foi feito uma nova criatura, e agora sim, seus frutos são frutos o quê? De justiça. Mas são seus frutos que te garantem o céu? Não, é o sangue de Cristo que te garante o céu. Os frutos são apenas resultado dessa vida que agora você possui em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso é fundamental, porque o justo viverá pela fé. É fé, não é outra coisa. Tá bom, mas diante de tudo isso, e eu já sou uma nova criatura, eu já tenho uma vida em Cristo, por que eu devo pedir perdão dos meus pecados? Por quê? Porque uma vez que eu crio no Senhor Jesus Cristo, e agora a gente vai trazer isso para a esfera histórica, nós estamos inseridos na linha do tempo, correto? Quando Jesus fala assim, aquele que crê em mim tem a vida eterna, é um anúncio, é uma anunciação, uma sentença que está fora da linha do tempo. Quem creu em mim tem a vida eterna. Creu no Senhor Jesus Cristo, você está salvo. Não tem mais como perder essa salvação, se você realmente creu no Senhor Jesus Cristo. Que fique muito claro, certo? Agora, na linha do tempo, o que acontece? Você ainda não está completamente salvo. Nós fomos o quê? Justificados em Cristo, correto? Agora nós estamos passando por um processo de santificação. Nós estamos sendo feitos mais e mais parecidos com quem? Com Cristo. E esse processo é um processo lento.
É um processo no qual o Espírito Santo vai nos conduzindo e transformando-nos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós ainda somos pecadores. Não é isso? Abram comigo lá em 1 João. A primeira epístola de João é fundamental para essa compreensão. Primeira João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O que João está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, você que diz ser salvo no Senhor Jesus Cristo, se você disser que você não tem pecado, você está se enganando. Você está se enganando e a verdade não está em você, certo? Por quê? Porque nós somos o quê? Pecadores. Pecadores salvos, mas pecadores. E aí, como pecadores, o que acontece? Nós estamos vulneráveis a quê? À tentação e à queda no pecado. É por isso que o Senhor Jesus, na sua oração, voltando para Mateus 6, versículo 12, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação? Porque apesar de justificados, nós ainda somos pecadores. E nós estamos vulneráveis à queda, vulneráveis à tentação. E é engraçado que Jesus falou o seguinte, ele não diz assim, livra-nos da tentação, não, mas não nos deixes cair em tentação, porque a tentação virá. A tentação faz parte da vida do cristão. Assim como Jesus foi tentado, nós também devemos ser tentados, certo? Nós somos tentados, porque isso faz parte da vida do cristão. Ele é um pecador justificado, um pecador regenerado, mas ainda é um pecador. E como pecador, ele ainda está sujeito e vulnerável às tentações. E ele ainda pode cair nas tentações. É isso que João continua dizendo. Vamos voltar lá para 1 João, capítulo 1, versículo 8. Acabamos de ler o versículo 8, o versículo 9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, porque nós somos pecadores e estamos cometendo pecados, e a sua palavra não está em nós. Agora versículo 2, capítulo 2, versículo 1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João está falando assim, estou escrevendo isso para vocês não pecarem. Mas João sabe como nós somos, ele nos conhece, e ele continua dizendo: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém? Se todavia alguém pecar, ou seja, nós, mais cedo ou mais tarde, cairemos em pecados. Cairemos em pecado. A diferença do cristão para o ímpio é que o ímpio ama o pecado. Ele não foge da tentação, ele procura a tentação. O ímpio, ele busca a tentação. O ímpio é como se fosse aquele homem que é casado e fala assim: mas não aparece nenhuma mulher dando sopa para mim. Por quê? Porque ele quer ser tentado. É aquele homem que fala assim: bem que eu poderia me candidatar a vereador e as pessoas votarem em mim, porque eu entrando lá, aí eu ia fazer minha vida. Essa é a característica do ímpio. Nós, os cristãos regenerados, nós queremos fugir da tentação. O ímpio, ele ama a tentação, porque ela é a oportunidade dele pecar. E ele ama a tentação porque ele ama o pecado. Então essa é a questão, irmãos. Então, voltando para a nossa questão, por que nós devemos pedir perdão dos nossos pecados? Porque nós somos pecadores e nós, vulneráveis à tentação, quando nós cairmos na tentação, nós devemos fazer o quê? Pedir
perdão dos nossos pecados. Mas aí você dirá, mas calma aí, pastor, o Senhor Jesus já morreu pelos pecados passados, presente e futuro. É por isso que nós devemos ver a salvação por um ponto de vista terreno, temporal. Em que aspecto? Nós ainda não fomos salvos. Apesar de em Cristo a salvação ser algo atemporal, e nós já estarmos salvos em Cristo, uma salvação eterna, segura nele, temporariamente falando, nós estamos sendo o quê? Santificados, estamos num processo de santificação, tendo em vista a grande promessa, que é o quê? A glorificação. Então, nesse processo de santificação, sim, você é chamado a quê? A, primeiro, reconhecer o seu pecado. Segundo, arrepender-se dos seus pecados. Terceiro, confessar os seus pecados. E quarto, pedir perdão dos seus pecados. Amém? Isso é fundamental, porque isso mostra para nós a nossa vulnerabilidade. Mostra para nós a nossa miséria. Mostra para nós quão pecadores e miseráveis nós somos em nós mesmos, e o quanto precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso que devemos estar continuamente em nossas orações pedindo o quê? Perdão dos nossos pecados, porque ainda que nós muitas vezes não vejamos muitos dos pecados que cometemos, com o tempo o Senhor vai nos mostrando que algumas práticas que nós tínhamos no passado e nós não percebíamos, agora a gente passa a ver como pecado. Alguns sentimentos que você tinha no passado e não percebia, agora você passa a ver como pecado. E o pecado deve o quê? Te desesperar? Não. Não. Por quê? Porque você já foi salvo em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que nós devemos pedir, é perdão dos nossos pecados, sabendo que nós já o recebemos. Isso é bênção, irmãos. Nós pedimos então perdão dos nossos pecados, para mostrar ao Senhor nosso Deus quão frágil nós somos, quão miseráveis pecadores nós somos, quão insignificantes nós somos em nós mesmos, quão fracos, por não dependermos muitas vezes da graça e da misericórdia dele em nos fortalecer para nós não cairmos em tentação. Mas se você cai em tentação e peca, você deve o quê? Reconhecer o pecado, confessar o pecado, se arrepender do pecado e pedir perdão do seu pecado, sabendo que ele já te perdoou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso é bênção. Isso é bênção. Por isso que o Senhor ordena que nós confessemos nosso pecado. Aqui 1 João está falando 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, essa purificação da injustiça, ela continua, mas não é uma purificação total, é uma purificação de pecados isolados. É como naquele momento que Jesus lava os pés dos discípulos, e Pedro dá um pulo para trás e fala: Senhor, meus pés não. E Jesus fala: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ah, então tá bom, então não só o pé, a cabeça, o corpo também. Não. Quem já foi banhado inteiro não precisa lavar senão somente os pés. É o que acontece conosco. Nós já fomos totalmente lavados pelo sangue de Cristo, só que os nossos pés ainda pisam nesse terreno pecaminoso, essa terra. Nós ainda somos pecadores, e quando nós caímos em pecado e pedimos perdão, vem o Senhor Jesus Cristo e lava os nossos pés. Amém, irmãos? Ele continua lavando os nossos pés, dia após dia, lavando os nossos pés. Em Hebreus 7, 25, fala que ele está à destra do Pai, e ele intercede por nós continuamente. O que é isso? Ele está lá, glorificado, como nós vimos no último domingo, mas ainda como um servo nosso, lavando os pés da sua noiva, o seu corpo. Amém? Então, glória a Deus por isso, irmãos. Nós somos criaturas temporais, e nós estamos num processo de salvação. A salvação é nossa em Cristo Jesus. Está consumado, mas nós estamos sendo salvos dentro da linha do tempo.
Então que o Senhor nos ajude a sempre reconhecermos nossos pecados e pedirmos perdão deles, de cada um deles. Amém? Isso faz parte da nossa vida. Tanto que a disciplina na igreja, quando se fala de disciplina, está se falando do quê? De uma pessoa que diante do pecado exposto a ela, ela fala, não, eu não fiz isso. E ela não reconhece o seu pecado. E aí o que acontece? Ela desvia-se do propósito principal de todo cristão, que é o quê? Reconhecer o seu pecado, se arrepender, confessar e pedir perdão e ser restaurado à comunhão do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Não há pecado que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8 fala isso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Amém? Nem mesmo nós mesmos. Essa é a graça, essa é a bênção da salvação. Porque o Senhor Jesus é mais poderoso do que eu e do que você. Você não pode perder a sua salvação se você está firmado em Cristo. Glória a Deus por isso. Amém? Amém.